Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Como passaram o domingo de vocês? Passaram bem? Se divertiram? Comeram bem, bastante? Teve sobremesa? Sobremesa é essencial. Descansaram? Eu desejo que sim, viu? E embora muitas pessoas trabalhem nos finais de semana, né? Que o seu trabalho tenha te trago tranquilidade, segurança e, por que não, alegria, né? Ainda bem que cada um de nós tem o nosso trabalho, né? O que seria de nós sem nosso trabalho? Lamentavelmente, estamos neste mundo, sujeitos às coisas desse mundo, precisamos cuidar do animal. E o animal precisa de quê? Dinheiro, né? Então, o trabalho é importante, temos que dar graças, abençoar nosso trabalho e procurar ir além, né? Por que não? Não por ser materialista, não por querer cada vez mais, mas porque nós precisamos cuidar direitinho do nosso animal, né? E como foi seu domingo, estimada? Meus domingos são sempre incríveis, mas quando meus filhos e minha nora tá junto, são maravilhosos. Quem cozinhou hoje? Quem? Meu filho mais novo. Ele fez um frango ao molho que, ai, misericórdia. Comi muito, comi demais. Eu acho que eu vou ficar a semana inteira sem comer de tanto que eu comi. Rimos muito, conversamos muito. Minha norinha pintou as minhas unhas. Estamos combinando com um pequeno detalhe na beiradinha que não vai dar para ver. E não, as minhas unhas não são postiças, tá? Vez ou outra alguém pergunta se a minha unha é postiça, né? Ó, dá pra ver quando a unha é postiça. Pelo ladinho. Não é postiça, não. Eu nem conseguiria usar a unha postiça. Eu vivo quebrando as unhas. Cada uma é de um tamanho, né? Eu com unha postiça seria em menos de 5 minutos. Em menos de 5 minutos, unhas pulando para tudo que é lado. Enfim, fiz a oração, né? Para quê? Para abrir aleatoriamente as gotinhas de luz. Por quê? Por quê? Mensagem da semana. Enquanto eu fazia oração, eu refletia muito sobre várias questões, né? Questões que envolveram a semana. É muito interessante, principalmente para nós que vivemos a jornada de autoconhecimento, que nós, no final de semana, façamos uma pausa para refletir sobre a semana que passou. Independente de entendermos que tudo está da mesma forma, sempre terá sido uma semana de vitória sobre vitória. A partir do momento que alcançamos o final de semana, podemos usufruir dele e podemos ter daqui para frente mais uma semana. Às vezes, algumas situações, interferências externas podem tirar o nosso foco dessa visão
um tanto positiva, um tanto otimista, sim, mas uma visão de gratidão. Os resultados da semana podem não ter sido tão satisfatórios quanto gostaríamos que fosse, mas a próxima semana é rica em possibilidades para que coisas novas aconteçam. Há certas questões que precisamos refletir, inclusive na semana que deixamos para trás. Tudo o que é inacabado precisa ser resolvido dentro de nós. Todas as questões que nós reprimimos são questões que nós não queremos resolver, não queremos confrontar. E isso fica preso dentro de nós e não faz nenhum bem. Chega um momento que precisamos encarar que é impossível se curar no lugar que adoeceu. Chega um momento que precisamos confrontar com o fato que algumas pessoas nunca vão mudar ou algumas coisas nunca vão mudar. Coisas engloba-se situações, atitudes, repetições, principalmente para aqueles que estão conscientes de que algumas cargas não nos pertencem, né? É complicado policiar tudo isso à primeira vista. Muitas vezes, tudo se limita a aprender a dizer não e a saber colocar limites. Até onde isto é consequência da minha escolha? Até onde isso é resultado do que eu mesmo causei? E até onde isso aqui é realmente meu ou é a carga de outra pessoa? O processo de cada um é de cada um. Às vezes, na intenção de ajudar, de ser solidário, de aliviar o fardo de outras pessoas, tiramos a prioridade que temos que dar a nós mesmos e começamos a carregar uma carga que não é nossa, acrescentamos ao nosso fardo que já é pesado um peso desnecessário. Por quê? Porque não nos pertence. A reflexão durante minha oração foi essa. Embora eu estivesse orando, pedindo para papai direcionamento para a mensagem da semana, esses pensamentos vieram à minha mente. Não sei se nada disso vai coincidir com a mensagem que foi aberta aleatoriamente, eu ainda não li. Não sei exatamente o que é que papai nos pede para esta semana. A orientação, ela não vem como uma ordem que deva ser obedecida como obrigação. A orientação, a mensagem, ela vem para aprendermos a nos orientar nas nossas escolhas ao longo do nosso caminho. É como um adendo sobre o vídeo passado. É preciso eu esclarecer, por exemplo, que alguém me perguntou:
Ah, mas as cartas não falam? Não, não especificamente, não literalmente. As cartas costumam falar quando há apenas aquele que reproduz verbalmente a interpretação de uma lâmina. No caso dos oráculos, aqueles que manifestam o dom de profecia, eles lançam as cartas e cada carta que cai na mesa, ela age dentro da não casualidade das coisas. Nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Na não casualidade das coisas, assim como há um propósito em uma única folha que cai de uma árvore, há algo, um propósito em uma carta que cai na mesa. As cartas, elas sinalizam na não casualidade das coisas. Elas se lançam na mesa não sendo um acaso. Assim como em toda a nossa volta, há sinais o tempo todo. Nada é acaso. Nós perdemos a capacidade de enxergar além. Os olhos estão acostumados a enxergar a superfície de tudo. Também desaprendemos a ouvir. Quando uma mensagem vem, seja através de cartas, seja através dos sinais que o universo, que trabalha em conjunto com a espiritualidade, nos manda, seja através de um vídeo, é apenas uma sinalização, como uma placa na estrada indicando o caminho. Não é uma ordem, não é uma verdade absoluta. É apenas uma atenção dada pela espiritualidade para que você faça as melhores escolhas, para que os seus resultados sejam os melhores. Porque quantas e quantas vezes nós achamos, vivemos muito de achismos, né? De teorias, de criações da nossa mente. Achamos que precisamos de algo quando apenas queremos. Nos conhecemos tão pouco que não temos noção de que precisamos ir atrás do que precisamos. O que nós precisamos vai nos colocando como prioridades. Ir atrás de um querer é ceder o próprio poder, a própria vontade, a própria liberdade, o próprio usufruto de escolha, porque há uma ligação direta entre o que se quer e uma influência externa. Aonde está nós no volante deste veículo, nós dirigindo esse volante, seguindo o melhor caminho, quando é de fato nós. Vamos ler a mensagem da semana? Vamos. Shimada hoje está num ângulo diferente, porque a cadeira confortável que eu usava para escrever, né, sentar na mesa confortavelmente,
Eu tinha colocado ali fora porque eu gosto de observar a chuva, mas aí eu precisei trazer ela de volta para continuar escrevendo por mais tempo. Mas a minha filhota de pelos, a Lupita, adora essa cadeira. Parece que ela sabe quando eu vou sentar. E embora ela esteja parecendo uma gigantesca peça de mortadela, de tão gorda que ela tá, e ela deu uma crescida também, né? Quando eu adotei ela, ela não era tão grande assim. Ela resolveu deitar na minha cadeira. Ela mal cabe, mas ela deita, ela arruma um jeito. É tipo, a cadeira é minha, mamãe. Então eu tive que sentar num banquinho em outro ângulo. Ai, que bom, né? Esse vídeo vai ficar curto. Espero que as mensagens coincidam com tudo isso que eu disse e que a gente possa descobrir qual é o tema da semana, né? A mensagem da semana. Vencer obscuridades. Não conseguiremos nunca vencer as obscuridades com obscuridades. É como tentar vencer uma guerra criando mais guerra. O que cessa a guerra é a paz. Não tem como vencer o obscuro com o obscuro. É como tentar se curar no lugar que adoeceu. É como tentar se curar rodeado das mesmas pessoas que contribuíram para o seu estado patológico. Não há como vencer a obscuridade com mais obscuridade. É como nós termos algo reprimido e continuarmos no hábito de ficar reprimindo assuntos inacabados, traumas, decepções, dores, sofrimentos e não resolver nada disso. Tudo que nós vamos reprimindo vai alimentando aquilo que já está há mais tempo lá dentro. A escuridão dentro de nós, ela vai ficando cada vez maior. Porque vamos absorvendo mais escuridão. É preciso luz, né? Para dissipar a obscuridade. Essa obscuridade não tem nada a ver com o nosso lado sombra, tá? O nosso lado sombra é só um termo para definir, por exemplo, a parte animal, a parte que é a essência, os nossos defeitos, as nossas qualidades. Nada disso deve ser excluído, aniquilado, nem dá. Deve ser integrado, sabe? Tipo dia e noite. A noite é escura. Ela é encantadora, ela tem a sua beleza e ela tem a sua função. O mundo, o tempo, o universo não desliga quando a noite vem. Todos os processos, até mesmo da natureza, eles continuam mesmo com a escuridão da noite. A noite ensina muito, inclusive, que nem toda noite é totalmente escura. Às vezes, há alguma luz na escuridão, principalmente nas noites de lua cheia. A lua é como um espelho, né? Refletindo a luz do sol. Só que ela transforma o fogo dourado do sol numa luz prateada,
que ilumina a noite. Escuridão e luz. Nunca obscuridade com obscuridade. Trevas com trevas. A sombra e a luz, o dia e a noite nos ensinam exatamente sobre o equilíbrio. A obscuridade, as trevas ensinam que quanto mais alimentarmos aquilo que é nocivo e tóxico em nós, mais nocividade e toxicidade nós vamos ter em nós. Vamos ver a confirmação? Defesa da chama. Devemos descobrir e eliminar as coisas que apagam a chama da nossa aspiração. A espiritualidade não se contradiz, né? Perdoa, papai, que toda vez que eu tenho que gravar a mensagem da semana, eu venho insegura, com um pouquinho de medo de trazer confusão, contradição. Eu tenho que falar antes de ler as gotinhas de luz, né? Não é legal eu chegar direto lendo assim, como se fosse qualquer coisa. Esse bate-papo entre nós é necessário. A introdução dos vídeos da mensagem da semana são necessárias. Eu fico com um pouco de receio de tudo isso que eu falo no começo do vídeo não ir de encontro, porque eu não leio as mensagens depois que eu abro aleatoriamente, marco e fecho. É um modo que eu tenho para confirmar que é realmente a espiritualidade nas mensagens da semana, sabe? Então, a confirmação já começa dizendo sobre a defesa da chama. O que é a defesa da chama? O que é a chama? A chama é quando a nossa centelha acende, ela vai além. É o estado que a centelha se expande após, por exemplo, a jornada de autoconhecimento, a nossa relação com a espiritualidade, a nossa entrega a um dos nossos dons, que é a fé. Devemos descobrir e eliminar as coisas que apagam a chama de nossa aspiração. A chama da aspiração é quando a centelha ela acende e ela começa a proporcionar a expansão da consciência. O ser humano se tornou um ser movido pelo inconsciente. O inconsciente, ele ganhou toda essa dimensão que ele tem ali na estrutura da mente de Freud, onde o inconsciente é a parte submersa do iceberg, porque deixou de ser o inconsciente, deixou de ser uma área onde apenas a memória utilizava, e a nossa vontade, essas memórias poderiam subir para o consciente ou não, e passou a ganhar outras funções, graças ao ego e o superego, sabe? Por exemplo, reprimir sentimentos e emoções.
Embora sentimentos e emoções façam parte das memórias, o ego e o superego encontraram um meio de que eles fossem reprimidos separadamente das memórias. A única forma de ter acesso na parte inacessível que é o inconsciente a esses sentimentos e emoções reprimidos é pelo portal da memória. Tudo que está reprimido, tudo que está inacabado, todo trauma, todo sofrimento interno, toda dor interna precisa ser resolvido, precisa ser curado. Tudo isso precisa ser apagado para que a chama da nossa aspiração ela continue acendendo e acesa, acendendo tipo aspirando, né, para que a nossa consciência se expanda e acesa. Exatamente essa chama é capaz de apagar tudo isso que está represado em nós e nos faz mal. Só que é necessário o nosso movimento. Quando eu digo que a tua vida só você pode viver, significa que papai, ele está o tempo todo com os ouvidos atentos às suas orações, mas ele não chega dentro de você e vai modificando tudo a seu bel prazer. Sua vida, só você pode viver. Ele não vai viver por você. Ele não vai mover os seus dados por você. Ele não vai escolher os seus caminhos por você. Ele pode orientar. E o tempo todo ele está dando sinais desta orientação. Mas nós desaprendemos a usar estes olhos, a usar o outro olho, a sentir, a ouvir, a perceber. Papai é mais da percepção do que dos sentidos em si, entende? Aqui diz, devemos descobrir e eliminar as coisas que apagam a chama. Descobrir e eliminar. A jornada de autoconhecimento, os 9 primeiros passos. Está lá, eu vou fazer uma playlist escrito os 9 primeiros passos da jornada, tá bom? Para ficar mais fácil de vocês encontrarem e não ter que ficar rolando a barra. Os 9 primeiros passos, eles ensinam a descobrir e eliminar as coisas que apagam a chama, as coisas que te deixam doente, as coisas que te mantêm em sofrimento, em dor, as coisas que aprisionam, enraizam assuntos inacabados e traumas. Não tem como resolver tudo isso dentro de nós sem seguir esses passos. Infelizmente, se tivesse outra alternativa, eu diria. Ainda mais porque eu sou uma pessoa que não estou aqui para vender nenhuma dessas informações. É interessante sim para mim que vocês possam encontrar o poder em vocês para autocura, para resgatar a dominância de quem você é de fato, que é a essência. Não tem outra forma.
Conhece-te a ti mesmo. Sem saber quem você é, você não vai identificar mais nada relacionado a você. Sem conhecer a si mesmo, você terá dificuldade de discernir o que eu quero e o que realmente preciso. Entende? E em todo o resto, em todas as áreas da vida, será dessa forma. Escuridão e a chama, essa chama interna que ilumina o nosso interior, o nosso sol interno, que cria o dia do nosso universo interior, a consciência. Na estrutura da mente de Freud, a consciência se tornou apenas a ponta do iceberg. Se tornou uma parte tão pequenina da mente que ela só é usada no aqui e agora quando você está focado em algo, ocupado em algo, e normalmente é o seu trabalho. A mente tem o potencial de estar focado em algo que as mãos estão realizando e ao mesmo tempo entrar em estado meditativo. Entrar em profunda reflexão. Como? Condicionar as pessoas a trabalhar tanto e fazer coisas repetidamente todos os dias. Liga o seu automático. Você tem como ligar o seu automático. Vamos ver a segunda mensagem? Nossa, isso é uma coisa impressionante, gente. Percepção do ser. Ai, papai, obrigada. Ufa. Percepção do ser. Quando percebemos os teus simples milagres, percebemos o milagre que somos. Ai, que coisa linda! Eu vou até cantar um trechinho de uma música que eu amo, de um coral chamado Prisma, que meu irmão, inclusive, já fez parte. Ele é adventista, né? Esse coral é da igreja adventista aqui, o NASP, que tem muito a ver com essa mensagem. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal, e esse amor é que me ajuda a seguir. Um milagre eu sou, um milagre, Senhor, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Você é um milagre. Tu sabia de um negócio desse? Tu é um milagre. Quando percebemos os teus simples milagres, percebemos o milagre que somos.
Foi no vídeo retrasado ou no anterior onde eu cito os pequenos milagres. No vídeo anterior, quando eu estou falando da operação de maravilhas, que normalmente é chamada de dom de milagres, eu não uso o termo dom de milagres porque a religião atribui a milagres coisas fantásticas, grandiosas, né? Só que há pequenos milagres o tempo todo, dia e noite, à disposição para quem quiser ver. É tudo muito encantador, que desperta uma profunda reflexão, que nos leva a entrar em contemplação e, consequentemente, meditação, e acabamos comungando com a espiritualidade, com o papai. Quando percebemos os teus simples milagres, eu sou a prova viva do poder dos pequenos milagres cotidianos. O tempo todo, se você recobra a tua percepção, que é a tua capacidade inata de fazer com que os seus sentidos vão além do funcionamento deles, o tempo todo, para onde você olhar, para a direção que os teus ouvidos se atentarem, você vai perceber milagres constantes. Os movimentos da espiritualidade, a presença de papai o tempo todo ao teu lado. Basta você retirar os véus de Maia, basta você descobrir e eliminar as coisas que apagam a chama. Quando nós percebemos os pequenos milagres, percebemos o milagre que somos. Nós somos um milagre. Vê tudo o que você já passou. Vê tudo o que você já enfrentou para chegar até aqui. Não importa os resultados. Não importa que você não alcançou ainda tudo o que você desejava alcançar. Você chegou até aqui. Olha tudo que você venceu. Não olha para o teu passado como se fosse uma sucessão de derrotas. Não. É como a semana que passou. Você vai voltar para o mesmo emprego? Você vai voltar para a mesma rotina? Você vai começar tudo de novo? Não. Só parece. Olha para o teu passado, nada foi derrota, tudo foi vitória. Olha para a semana passada, você venceu uma semana toda e você vai vencer a próxima e a outra e todas que virão. Persiste, continua, você é um milagre. Os teus objetivos serão alcançados, os seus sonhos serão realizados. Por quê? Porque você tem o dom da fé. Mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover qualquer montanha que está ali no teu caminho como obstáculo. Você pode transformar uma montanha numa simples pedra. Você pode se tornar água e simplesmente circular a pedra. Você é um milagre, não esquece disso. A mensagem desta semana: você é um milagre. Você pode tudo que você quiser. Você só precisa de uma coisinha só. Gente, vocês precisam só de uma coisa. Conhece-te a ti mesmo.
E o que isso tem a ver com espiritualidade chamada? Você é imagem e semelhança de papai. Fica aí cultuando a tua imagem externa. Não é esta a imagem que é semelhança de papai. A tua essência é a própria imagem e semelhança de papai. Ela é portadora de uma centelha de papai. Essa vida que pulsa dentro de você te torna um templo. Ele é a vida que pulsa em você. Ele é o teu caminho por este mundo. Ele é a verdade que te liberta. Isso te torna um milagre. Você é um milagre. Eu sempre quis dizer isso. Você é um milagre. Vamos ver a confirmação? Eu tinha falado, né? A integração, luz e sombra, noite e dia. A lua é como um espelho, ela recebe a luz dourada do sol e converte numa luz branca para iluminar a noite. Reflexo divino. Esta é a confirmação. Ai, eu tô até emocionada. A superfície do nosso ser deve ser tão transparente quanto sua fonte. Só assim uma refletirá a face da outra. A espiritualidade não se contradiz. Está confirmando aqui o que eu acabei de falar. Você é um milagre, tá? Para de procurar seus defeitos só para contrariar esta afirmação. Você é um milagre. Apesar dos seus defeitos, apesar dos seus erros, apesar de não ter acertado todas as vezes, apesar dos caminhos que você escolheu trilhar, apesar das atitudes que você teve, você é um milagre. A cada dia você deixa de ser mais do mesmo. Você nem precisa acreditar nisso, olha que legal. A superfície do nosso ser deve ser tão transparente quanto a sua fonte. Quem é a fonte do nosso ser? A essência, ela é transparente. Ela é transparente no sentido de ser pura luz, pura energia alva. Sabe que nem a lua, ela converte a luz solar naquela luz prateada. É tipo esta superfície, o animal, o veículo. Ele tem que ser transparente, ele tem que se moldar à imagem da essência. A essência é a fonte do animal. Sem a essência, o animal não tinha vida. Aqui está dizendo para você recuperar a dominância da tua vida. Até aqui, você tem o que reclamar, você tem o que lamentar, porque o animal está na dominância e o animal só faz caca. O animal é que faz as péssimas escolhas. O animal é que segue os piores caminhos. O animal, ele é autodestrutivo. Ele vive de erros.
Ele não se importa com nada disso. Ele continua vivendo a vida como se nada disso fosse importante. A essência na dominância cuida do animal, orienta o animal, guia o animal, que é puramente o teu veículo. A superfície, que é este corpo, ela só pode ser transparente quando a essência ela recuperar a dominância. Como é que funciona isso? É tudo de dentro para fora, né? A tua essência, ela na dominância, ela será tão radiante, será tanta luz, será tanta energia, que isso vai se revelar na superfície. Vai parecer que a superfície, que este corpo é transparente. Você não será mais visto da mesma forma. Você não vai aparentar ser mais a mesma pessoa. Só assim uma refletirá a face da outra. Só assim a face da essência se refletirá nesta face. Sabe quando alguém chega para você e diz assim: nossa, você tá tão radiante, seu rosto assim tá parecendo um sol. É bem isso. A essência, ela está no mais profundo do teu ser. Ela está no lugar mais escuro de você. Enquanto isso, há uma escuridão que está dominando a tua mente, está dominando o corpo da essência, sufocando ela, jogando ela cada vez mais fundo. Ela precisa retornar, ela precisa subir à luz da consciência. A essência é tipo a tua inocência, a tua parte mais pura, ela tem que retornar. Ai, Timada, mas tudo isso aí é muito complexo. Como assim a gente é tudo essas coisas? Você é um milagre. Toda essa sua complexidade me faz poder afirmar e cada vez mais afirmar: você é um milagre. Você é um ser complexo. De tudo que papai fez, você é a obra mais fantástica. Por quê? Você é templo de papai. É difícil acreditar nisso, né? O que tem que acreditar literalmente, existe uma dificuldade. É mais fácil acreditar nas teorias, nas fábulas, nos contos da carochinha. Você é literalmente templo. Os conceitos estão tão enraizados que eles impedem você de enxergar o que é óbvio, impedem você de enxergar aquilo que já passou pela tua cabeça, você já sentiu. Você sabe que papai está dentro de você. Pode procurar aonde você quiser. É por isso que a filosofia oriental diz: as respostas estão dentro de você. Papai tem as respostas, todas as respostas que você quer, ele tem para você. Você só tem que achar ele, onde ele está, dentro de você. Eu não estou falando de voz da cabeça não, tá? Tem uns aí que diz que Deus mandou matar, Deus mandou destruir, Deus mandou falar, acontecer. Não, papai não faz assim.
Existe os 9 passos da jornada de autoconhecimento, porque os 9 passos são um mergulho dentro de você, onde você vai se conhecendo e automaticamente você conhece papai. Não tem como desassociar. Você é a imagem e semelhança dele, né? Como assim você não vai encontrar ele no meio da tua jornada? Vai. Vai. É doideira assim, estimada? É desse jeito mesmo? É. Só se rinda. Só se rinda. Há um medo de conhecer a si mesmo, há um medo de enfrentar os próprios demônios interiores, há um medo de enfrentar todos os assuntos inacabados, de pegar todo o foco, toda a origem de dor e sofrimento e acabar com isso. Por quê? Você procura amores, você procura ser amado, amada, mas por que você não faz isso por si mesmo? Você está aqui nesse mundo, sabe por quê? Você foi considerado a pessoa ideal para portar a centelha que é papai. Entende agora porque certas coisas não são permitidas, como por exemplo guerra, matar o teu próximo, fazer mal às outras pessoas, qualquer tipo de mal, nem a ninguém, nem a si mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo, porque os portadores da centelha divina, toda vez que alguém vai contra uma pessoa, está indo contra papai. Toda vez que alguém maltrata uma pessoa, está maltratando o papai. Toda vez que alguém mata uma pessoa, tenta matar papai. Porque, lógico, o papai é imortal, né? Mas matou uma pessoa, tentou matar ele. Porque ele está em todos. Ai, Shimada, mas eu sou gay. Ai, Shimada, mas eu tô num caminho meio torto aí. Você é portador da centelha divina. O que vocês acham que são a vida? Você sabe por que você é um milagre? A vida é um milagre constante. Ela pulsa dentro de você. Que essa semana vocês tenham muita vida, vida em abundância. Não se esqueçam que vocês são um milagre. Vocês podem tudo que vocês quiserem. Tá errando até agora? É a constante tentativa de acertar. Uma hora você acerta. Tá vivendo no erro? Para de errar. Simples. Se não for por você mesmo, que seja por papai, porque você sente alguma coisa por ele, porque ele sentiu primeiro. Vou deixar as mensagens, como sempre, na descrição do vídeo. Se vocês já tiverem o diário de vocês, anotem no diário de vocês, para que sempre quando tiver que ser, na não casualidade das coisas, vocês se deparem com essas mensagens e se lembrem de tudo que vocês ouviram aqui, tá bem?
Fiquem bem, se cuidem, não se esqueçam, tá bom? Então tá. Nos veremos no próximo vídeo. Beijos na alma.